Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é o Estatuto do Desarmamento, que, segundo o deputado federal por Santa Catarina, deputado Peninha, Rogério Peninha Mendonça, ele deve ser terminado, deve ser modificado, deve terminar o Estatuto do Desarmamento, segundo a tese do deputado, que foi convidado aqui para o nosso programa. Ele tem um projeto para acabar com o Estatuto do Desarmamento, para revogar o Estatuto do Desarmamento. Porque hoje o Estatuto, ele fechou um pouco, não é que não pode comprar arma, pode, só que é mais caro e é mais difícil. Tem que passar por testes na Polícia Federal, responder questionários, tem que passar por um teste psicológico, enfim, fechou-se mais a porta. Abrindo-se a porta para a compra, não está proibida a compra, mas a porta está mais fechadinha. Abrindo-se mais a porta, porque se trouxe a informação agora há pouco que o Estatuto não reduziu em nada. Muito pelo contrário, aumentou o índice de homicídios no Brasil. Agora, permitindo de vez, liberando geral, vai resolver o problema? Olha, eu vou dizer, tem uma revista de grande circulação que circulou essa semana, vou estar circulando essa semana, que ela traz o pânico das pessoas que sofreram violência. Tá? Em todas elas você vê que se ela tivesse tido uma arma, ela teria talvez não passado por aquele trauma. Quase todas elas. Ou não estariam lá para responder também, né? E outras, inclusive, morreram. Elas foram assassinadas porque não tiveram nem oportunidade, se tivesse armado ou não. Saíram no carro, a pessoa chegou, assaltou e deu um tiro na cabeça dele. Né? Então, você fica assim... Hoje você não pode confiar no Estado em matéria de segurança pública. Não há Estado brasileiro, você vai confiar em segurança pública. Isso é impossível, né? Se você botar a sua vida, a garantia da sua vida na mão do Estado, você está morto. Ainda mais se você for uma pessoa que por alguma razão tem que se expor com dinheiro, com viagem, com violência, com juiz, enfim, promotor, todo mundo não pense que o Estado vai dar para ele essa garantia. Então, por essa razão, nesse momento, nas circunstâncias do Brasil, né, Brasil sem fronteira, sem nenhuma fiscalização, impossível até as fiscalizações, eu vejo que o Estatuto do Desarmamento, o cidadão tem que ter o direito de ter a sua arma. Isso é pacífico. Nesse momento, o cidadão tem que ter o direito. Claro, tem que ter treinamento, tem que ter alguma coisa. E outra coisa da arma ser cara também, às vezes você pega para um dono de uma tendinha, que tem que, né, vende ali seus alfaces, e um verdureiro, alguma coisa ali, que tem que botar grade, o cara é ameaçado ali. Às vezes, se ele testemunhar um crime, ele vai ficar quieto. Ele não é louco de dizer que foi o fulano de tal da rua dele que matou, ele vai ser assassinado, né? Porque ele também não tem nem a possibilidade de pensar em querer ter a sua segurança, porque é impossível, né? Ele não vai, às vezes, não vou pagar R$4.000 por uma pistola, que hoje talvez é o que está custando uma pistola aí, né? Sim. Então, às vezes, ele opta, e aí às vezes opta até por morrer, ser covarde, ser agredido, ser violentado, né? E você passa por isso. Eu vejo que, nesse momento, o cidadão tem que ter uma arma. Tá, e a tese pró-estatuto de que muita gente morre fruto de acidente com arma de fogo no Brasil? Não só acidente, né, Renato? Porque, assim, uma coisa que é importante, que acho que no Brasil a gente sempre faz a reflexão ao contrário. A gente sempre tenta fazer um paliativo ao invés de lidar com um problema de base. Juntando um pouquinho antes de falar disso do massacre nos Estados Unidos. Aquele tipo de crime, como aqui no Brasil, o tráfico, uma série de crimes e de violência, não tem nada a ver com desarmamento ou não desarmamento, porque essas armas não são legais, né? Elas vêm de outros lugares. Fusível também, que estava aqui, não se compra fuzil, né? Falaram, né? Quer dizer, vem de fora, vem de contrabando, vem de forma ilegal. Agora, o que é problema pensar aí é que não só os acidentes domésticos, como também o aumento da violência do crime de ocasião, não do crime premeditado ou não do crime, né, do bandido aí, mas do crime de ocasião. Está lá no trânsito, as pessoas estão armadas ou supõem que vão lá. Agora a gente tem o seguinte, as pessoas discutindo. Um bate-boca, no máximo, o sangue ferveu, pega a arma e mata. Agora, como é que é? E a gente tem casos, mesmo com a proibição da arma, de pessoas que portam armas e que numa situação como essa se atiram. Como é isso, à medida que se abre espaço para mais pessoas possuírem, né, para liberar esse tipo de
de posse de arma para que se possa, numa situação dessa de cabeça quente, porque eu acho que o outro pode estar armado, eu atirar. Porque isso é muito comum, infelizmente. É muito comum, né? Quer dizer, a gente não está falando de uma situação ideal, como falou o Tony, de uma situação em que as pessoas têm uma boa educação. De todas as pessoas bem equilibradas, que só vão utilizar a arma no momento situação necessária, de ameaça só para se bandido, defender, né? E tal. Quer dizer, a gente vai Essa ter que entrar não é numa discussão. O que dia, é me né? defender? Quando um cara me ameaça no trânsito, eu estou me defendendo. Né? Sim. Aí eu posso usar a minha arma, porque eu estou usando, né? Estou considerando que ele está me agredindo, então eu estou me defendendo. Né? Aí fica, assim, iludir a população, considerando que se eles portarem uma arma, né, usada, né, vamos dizer, é alienante até, as pessoas se considerarem mais seguras porque vão portar uma arma. Elas têm que ter bastante consciência e serem, né, a gente sabe que isso é difícil aí, é uma reviravolta grande aí no Brasil, mas na verdade é uma questão de exigir segurança pública. Os policiais é que sabem como usar as armas, eles sabem o momento de usar, eles sabem como matar e como usar sem matar. Né? E uma pessoa comum, por mais, né, e a gente vai falar de novo, se a gente não tem educação de qualidade, se a gente não tem escola pública de qualidade, o governo vai proporcionar escola de tiro para as pessoas aprenderem a usar as armas? Né? Isso é uma situação especial, não é a situação, né? Então a gente não pode liberar sem qualidade de especial para uma pessoa que vai poder usar essa arma sem ter preparo. Né? Então, a gente está falando de umas... Vamos desarmar para todo mundo, mas quem é que vai ter acesso a esse tipo de preparo? Uhum. E aí, Tony, pois é, essa questão dos acidentes domésticos, né? E também da reação passional numa briga de trânsito, briga de vizinho. Renato, então a gente já conversou algumas vezes aqui anteriormente, inclusive eu tive em 2005, no ano do referendo, a gente estava conversando naquela época, e essa questão ela é muito séria, como o delegado Paulo colocou, uma questão de segurança pública, assim como outras, né, questões, ela não pode ser tratada por pensamentos ideológicos, ela tem que ser tratada por dados verdadeiros, né? Em 2005, na época do referendo, eu pedi aos meus debatedores que trouxessem uma situação de crime envolvendo uma arma legal. Em 2003, antes do estatuto, o estatuto é de dezembro de 2003, então naquele ano eram 20 mil portes somente em Santa Catarina, 20 mil portes de arma, andar armado em cidadãos comuns só em Santa Catarina. De 2005 a 2009 não chegou a 100 aqui em Santa Catarina e hoje deve ser em torno de 200 e alguma coisa, número muito pequeno. Então o que acontece é o porte não existe mais, né? E os meus debatedores nunca trouxeram. Então o crime passional, o crime emotivo da pessoa doente, etc., a gente nunca vai evitar. É impossível legislar sobre a loucura, como falou o primeiro-ministro em inglês certa vez. Você não pode prever um louco de cometer um ato criminoso. Não tem prevenção, não tem lei, não tem nada. Agora, dados, eu desafio novamente, né, os internautas aí, por favor, que me digam um crime cometido por uma arma legal, por uma arma com porte, como eu pedi, eram 20 mil, Renato. Eu pedia 1, eu não pedi 10%, eu pedia 1. Então, mais uma vez, fortalecendo o que o delegado colocou, não é a arma que eu tenho, não é a arma que o meu aluno tem, não é a arma que a senhora que vai defender a sua família tem. A arma é do facínora, é do bandido, é do criminoso que não respeita a vida, assim como não respeita a lei alguma, ainda mais num país com a tamanha impunidade que nos encontramos. Sim, mas e esses acidentes domésticos também? Renato, mas aí, Renato, você veja bem, viu? Acidente doméstico você com álcool. Queima. Né? Com álcool a criança pode pegar, né? E essa questão passional e psicológica, você veja bem, eu não sei se a gente está vivendo um momento da covardia também, se a doutora pode explicar melhor. Se eu estiver no meu carro, e já aconteceu várias vezes, a pessoa, por uma razão, eu me distraí, meio que fechei, ou ele achou que eu fechei. Aí ele começa a me fechar. Isso acontece com todos nós. Sim. Não é que não passou por isso ainda. Aí ele começa a te fechar, começa a te provocar. Eu estou armado, eu sei que estou armado. Eu cheguei, se esse cara parar o carro e vir me bater, eu vou atirar nele. Não é lógico. Ou Sim. tu acha que eu vou fugir com o carro? Não vou atirar nele. Com toda a convicção. Então, isso aconteceu comigo várias vezes, como tenho certeza que aconteceu com todos vocês e com os ouvintes que estão ali, que dirigem. Eu estou armado, esse cara, eu peço desculpa para ele. Desculpa. E ele começa a querer bater no meu carro. Eu sei, não vou reagir, né? Estou evitando isso, vou sair por cá, vou sair dali. Eu vou fazer tudo para que ele não me agrida. Agora, se ele descer do meu carro e vir me bater, eu atiro nele. Isso é pacífico.
É pacífico, atiro nele. Na verdade, aí, é uma... Eu não vou apanhar. E o número de homicídios aí nesse caso? Eu não vou apanhar, porque Na ele pode verdade, me é uma matar ainda. É uma questão de cultura, de educação. Mas contra apanhar, tu mata, né? Quer dizer, Lógico. aí depois a gente não vai Mas ter é legítima defesa, a gente não vai ter que tratar apenas, né? Aí entra uma Eu outra vou pro situação. hospital agora. Como é que é uma pessoa, você ainda pode ter estrutura emocional para arcar com um homicídio nas suas costas, mas tem muitas pessoas que não têm. E a questão é a seguinte, o crime de ocasião não é do louco, né? Quem briga aí a toda hora no trânsito não é o louco, não é o psicopata, é uma pessoa comum. Ela pode não ter nenhuma complicação psicológica e o sangue ferveu. Então eu pergunto pra então senhora, não é uma questão aí sim, eu concordo totalmente. loucura. Como eu comecei a minha colocação dizendo que nós nunca iremos evitar o crime passional, o crime dessa pessoa que perdeu a cabeça. Nós não podemos prever isso. Agora eu pergunto para a senhora, quem está lá assistindo a gente, tem medo da briga no trânsito ou do traficante, do viciado em crack que invade a sua casa, estupra a sua filha? De quem que você tem medo? Tem medo da briga no trânsito, daquela pessoa que tem uma arma legal e vai atacar você? Tem você medo tem medo dessas disso? coisas todas. E ela teria muito mais segurança se ela tivesse a chance de não ter um bandido batendo na porta dela. Isso não existe, isso é utopia. Existe. É utopia. Né? Existe. Agora, No se a gente Brasil, trabalhar... o delegado de polícia acabou de falar para não confiar na segurança pública. Mas aí que eu chamei a atenção. A gente sempre trabalha com os respingos e não com a base. Porque se a gente tivesse uma boa segurança pública, com profissionais qualificados e tudo isso, a gente não precisaria armar um cidadão comum para ele se colocar na situação de ter que ser um policial e fazer justiça. Enquanto a gente não pode fazer isso, vamos armar as pessoas boas que assim desejam. Aí a gente vai trazer para as pessoas boas, a gente educa para o cidadão elas. comum, mais problemas. Isso é uma colocação pessoal, não é estatística. É uma situação psicológica e antropológica. Armar as pessoas. O antropológico, o homem andava com dar a tacape, oportunidade desde a ela, cabeça. se ela quiser, ela pode ter a sua arma. Porque aí eu tenho também uma sensação de insegurança no seguinte sentido. Hoje, o marginal que ele não compra arma legalizada, é evidente, ele entra em qualquer casa sabendo que não vai ter oposição, porque ele sabe que não pode ter arma. É aí evidente que nós não estaremos armados, mas ele porque vai nós não somos parte da... Se tiver um 38? Não, ele pode, se ele souber que tem, ele vai deixar de entrar. Ah, então vai acabar o ele pode morrer também, inclusive. Isso não vai, gente. Ele vai morrer. Ele vai assaltar quando não tiver ninguém em casa. Não, pode morrer, inclusive, por exemplo, no caso da velhinha. A velhinha tirou e matou ele muito bem matado, diga-se de passagem. De lugar errado, E era uma arma ilegal, não era legalizada. Não é exceção. Com uma arma, não vou saber o que fazer. E quantos morreram por não ter uma arma, morreram? Renato, mais um dado estatístico que você sabe, você me conhece. Pode ser esse dado daqui a pouco, depois do intervalo. A gente tem muita participação por aqui. Vamos para o intervalo, daqui a pouco o dado estatístico do Tony e também as opiniões de vocês. Até já.